Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, né? Continuando aquele projeto Mulheres Ajudando Mulheres. Então, nós vimos que na primeira história nós falamos sobre Raabe, sobre a meretriz Raabe, do quanto Deus transformou a vida daquela mulher, né? E hoje nós vamos falar sobre a história também de uma jovem de coragem, uma jovem de sensibilidade e uma jovem que, pela perspectiva humana, pela sua própria perspectiva, ela não tinha imaginado o que iria acontecer na sua vida, que revolução iria acontecer. Então vamos falar da história de Esther, uma menina judia e órfã, né? Que foi criada pelo seu primo Mardoqueu, numa cidade chamada Suzã, que era a capital da Pérsia na época, se eu não me engano, 465 a.C. E nessa noite eu queria falar especialmente para você, que é uma pessoa órfã. Não só no sentido de ser uma pessoa órfã de pai, de mãe, ou de um dos dois, mas uma pessoa que se sente órfã de carinho, que se sente órfã de amor, que se sente muitas vezes menosprezada, né? Abandonada. Eu fui pesquisar no dicionário Aurélio, que significava a palavra órfã, e fala que é uma pessoa abandonada, desamparada. Então você que é considerado abandonado, desamparado, por um ente querido seu, ou pela própria sociedade, ou você se sente uma pessoa rejeitada às vezes, então eu queria dizer para você, especialmente nessa noite, e fazer uma suposição. Então, quando Deus ele nos criou, eu trouxe essa folhinha em branco para exemplificar a vocês. Então, ele nos criou dessa forma, como uma folhinha branca, sem amassos, sem sujeira nenhuma, né? E no decorrer do tempo, o que vai acontecendo com a nossa vida é isso aqui. E nós somos amassados muitas vezes pelas angústias, pelas decepções, pelas tristezas, e nós vamos nos tornando simplesmente uma folha amassada. Mas eu queria dizer para você que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos, daquilo que pedimos a Ele em nossas vidas. Se você tem algum projeto para a sua vida, eu queria dizer para você nessa noite que o projeto de Deus é muito melhor do que o seu projeto que você tem feito para a sua vida. Que os planos de Deus e os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os pensamentos que você tem para si mesmo. E é claro que o pensamento que nós temos para nós mesmos são pensamentos bons. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Qual o fim que a gente deseja para nós mesmos? Um fim de bênção, um fim de bonança, um fim de alegria, né? E na história de Esther não é diferente. Nós vemos que Deus ele primeiro se utiliza de Raabe para dar uma vitória, uma conquista muito grande ao povo de Israel. E agora nessa história de Esther, Deus se utiliza de Esther para dar ao povo de Israel um grande livramento. Então, aquela menina órfã que morava naquela cidade, na capital da Pérsia, né, governada por um rei chamado Assuero, um rei muito poderoso, que governava 127 províncias da média da Pérsia naquela época. Então ele tinha um vasto poder, um poderio que se limitava a essas 127 províncias, que era mostrando a sua grandeza. E esse rei ele resolveu fazer um grande banquete para mostrar o seu poder, e a sua rainha se chamava Vasti. E ele mandou convidar a sua rainha para que ele pudesse mostrar aos príncipes, né, aos governadores das províncias, que sua esposa era uma esposa muito bela, né?
E aquela mulher, ela se recusou a esse chamado do rei. No que ela se recusou, houve uma revolução naquele reino. E ele foi procurar conselho com os seus sábios, e os seus sábios decidiram que ele deveria destronar a rainha Vasti. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus cria situações que muitas vezes não entendemos, para que Ele possa abençoar e colocar no lugar, na posição quem Ele quer. Então, muitas vezes Ele tira pessoas do lugar para colocar aquelas que realmente Ele tem um propósito para que venha ocorrer algo, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua nação seja liberta ou livre. Né? E o que aconteceu na história de Esther foi isso. A rainha Vasti, ela foi destronada, e os sábios daquele rei disseram que procurem moças de todas as regiões, de todas as 127 províncias, e tragam perante o rei. E será que aquela que o rei mais se agradar, mais gostar, vai ser justamente aquela que vai se tornar a nova rainha? Então Esther, ela estava lá sendo criada pelo seu primo Mardoqueu, seu primo, vamos dizer assim, seu primo mais velho. E na cabeça de Mardoqueu, de Esther, jamais passaria essa imagem, essa percepção de que ela se tornaria uma rainha. E ela foi levada ali para o palácio, juntamente com outras jovens. E a Bíblia diz que quando ela chega no palácio, Deus já coloca no coração de cada servo daquele rei, dos eunucos, coloca graça quando eles olhavam para Esther. Voltando para o tempo atual, é como se ela ganhasse a simpatia daquelas pessoas. Então ela é colocada no melhor lugar lá, escolhido para ela o melhor lugar na casa das mulheres. São escolhidas para ela as melhores roupas, vamos dizer assim, e ela passa juntamente com as outras jovens, vamos dizer, por um tratamento de beleza de humano, para poder se apresentar diante do rei. Então, aquela menina que uma hora era órfã, que uma hora que talvez, certamente ela tinha esperança no futuro, porque ela acreditava no Deus Todo-Poderoso, mas ela não imaginava que a sua vida ia ser de repente transformada e jamais ela pensaria em ser rainha. Mas Deus a colocou naquela posição para que houvesse uma salvação do seu povo. E a Bíblia diz ali que Mardoqueu, ele sempre servia à porta do rei. Ele estava ali sempre à porta do palácio do rei. E os dias vão se passando. Esther é escolhida como rainha. E no decorrer da história que se desenrola, existe um personagem chamado Amã, que é um homem, um líder prepotente, um líder que não pensa no povo, um líder que só pensa em si. E ele realmente quer ser engrandecido pelos outros servos ali naquele reino. E todas as vezes que ele passa, todos se inclinam perante ele, menos Mardoqueu, o judeu. E quando ele fica sabendo que aquele homem é um judeu, ele fica indignado porque aquele homem não se prostra de maneira nenhuma diante dele. E ele coloca na sua mente um plano maquiavélico. Ele diz: eu não quero destruir somente esse judeu Mardoqueu, mas eu quero destruir todos os judeus. Não sabia Amã que Esther, a própria rainha, era uma judia. Então ele chega perante o rei e pede concessão ao rei para que sejam distribuídas cartas nas províncias, para que no dia 13 do mês de Adar, que era o calendário judaico, houvesse a matança ali daquele povo que, segundo ele, perante o rei, não prestava, não tinha reverência ao rei e não queria obedecer às suas leis. Foi isso que Amã falou para o rei. E quando Mardoqueu lê aquela carta que foi escrita, realmente carimbada pelo rei para as 127 províncias, ele se desespera e vai falar com Esther. Então, Esther, ela toma uma posição, porque naquele tempo a mulher ela não podia se achegar diante do rei, que era o soberano, se não fosse chamada. E Esther,
tomar a posição de estar ali com as suas servas e todo o povo judeu se consagrando e orando a Deus durante 3 dias, jejuando perante Deus, para que ela fosse falar com o rei e para que houvesse vitória para o povo de Israel. Então, quando ela faz isso, depois de 3 dias, ela vai até a parte central do palácio, que é onde está o trono do rei, onde estão os seus sábios, né? E eles se reúnem para planejar sobre guerras. E de repente ele olha para Esté e ele estende o cetro. Então a forma de estender o cetro, lá no Antigo Testamento, antes de Cristo, era considerado que o rei estava dando a oportunidade àquela pessoa para falar. Mas Esté não se precipita, é uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Então Esté foi sábia o suficiente para esperar o momento certo, para dizer que aquele primeiro-ministro, o braço direito de Assuero, ele realmente era um homem que não tinha um coração bom e que pretendia destruir todos os judeus, inclusive ela. Então ela, na sua estratégia, na sua mente que Deus coloca no seu coração, chama o rei, aquele homem, Amã, para um banquete particular. E nesse primeiro banquete, ela não resolve falar, porque certamente ela, prestando atenção, viu que não era o momento certo, e ela convida para um segundo banquete. E nesse segundo banquete, aí ela diz ao rei Assuero, porque ele já tinha perguntado: Esté, qual é a tua petição? Tudo que tu quiseres, até a metade do meu reino eu te darei. Então, ela chega para Assuero e diz: eu quero que tu me dê a minha vida e a vida do meu povo. E é quando ela desmascara Amã e o rei fica realmente do lado de Esté. Então, uma história linda. Que aquele homem tinha planejado matar enforcado Mardoqueu, que tinha planejado todo o mal contra o povo de Israel, e tudo aquilo voltou para ele mesmo. E no final da história de Esté, o povo de Israel, o povo judeu, né, eles puderam se defender dos seus inimigos que vieram contra ele naquele dia 13 do mês de Adar. Que essa festa foi chamada a festa de Purim na Bíblia, que até hoje, entre o povo judeu, é comemorada essa festa de Purim, que era para ser o dia da derrota do povo judeu e se tornou o dia da vitória. Então, essa palavra para você nessa noite, que às vezes quando achamos que na nossa vida tudo está perdido, que estamos órfãos de esperança, órfão de ver que no nosso futuro Deus tem reservado algo muito melhor. Então Deus vem e muda a sorte da pessoa. Muda de uma órfã, torna rainha. De uma meretriz, como foi falado, exalta e coloca na genealogia do seu próprio filho. Então Deus tem coisas muito melhores e muito mais altas para nós, que nós muitas vezes não imaginamos. E eu queria também indicar, para finalizar, um livro muito bom que fala sobre a história de Esté. A Bíblia fala. Esse livro, Esté, do autor Charles Swindoll, da editora Mundo Cristão. Um livro que edifica muitas vidas, porque é uma história muito maravilhosa, uma história linda de transformação que Deus faz conosco, né, com cada um de nós, se nós permitirmos que Deus seja o governador das nossas vidas, que seja o mestre das nossas vidas, que direcione as nossas vidas a ponto de fazer o melhor, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez a vocês. Boa noite.